Muito bem, pessoal. Estamos começando mais um Encontros com o Futuro. Hoje nós vamos ter a apresentação do engenheiro Walter Vergara. Então, vou passar para o Arnaldo para fazer a apresentação dele. Por favor, Arnaldo. Muito bem, boa tarde. Hoje o tema é descarbonização simultânea da geração de eletricidade e de transporte na América Latina. E o nosso convidado é o Walter Vergara, que é colombiano, engenheiro químico pela Universidade Nacional da Colômbia e com mestrado na Cornell University. Ele atualmente é vice-presidente da América Latina do Climate Institute nos Estados Unidos. Eu tive o prazer de ser companheiro do Walter em várias ocasiões, já nos anos 70, ainda na Promon do Rio de Janeiro. O Walter e eu trabalhamos com o Sérgio Trindade, que foi uma espécie de guru de nós dois mesmo, e ele foi, depois do Sérgio Trindade, foi secretário adjunto das Nações Unidas, entre outras coisas. O Walter foi a primeira pessoa que eu conheci que comprou um carro 100% álcool. Você lembra do Fiat 147? Foi o primeiro que eu conheço que se arriscou nessa aventura. Ele tem um filho carioca, né, que morava no Rio, que é chará do meu filho, André, também. Bom, depois o Walter foi para a OEA, em Washington, e liderou vários projetos. Me lembro muito bem de um na América Central sobre energia renovável, que foi dos primeiros projetos que chegaram a instalar clínicas de saúde usando painéis solares. Né? Isso eu estou falando década de início de 80, né? São 40 anos. Né? Não é isso? Depois, 83. 83, olha aí. Depois o Walter foi para o Banco Mundial, onde ele ficou 25 anos. O último cargo dele lá foi líder da equipe global de especialistas em mudanças climáticas. Até nós encontramos aí em vários lugares, na COP de Copenhague, né? Teve uma entrevista na BBC uma vez, e surpresa nos encontramos lá. Depois encontramos outra vez quando ele foi para o BID, onde ele foi chefe da divisão de mudanças climáticas do BID. Depois, saindo do BID, ele foi para o World Resources Institute, que é das mais prestigiadas ONGs internacionais, e agora está no Climate Institute. Então, Walter, obrigado por aceitar o nosso convite e bem-vindo. Tá bom. Muito obrigado, Arnaldo. Muito obrigado a vocês. É um tema interessante, este assunto da decarbonização acoplada, que traz muitas vantagens, complicações, mas vantagens mesmo. Este estudo foi feito no ano 2021, foi publicado no ano 2021, foi apresentado na COP de Paris. Então, já tem alguns anos de antiguidade, mas a ideia é continuar com o mesmo assunto. Estamos planejando um estudo para Chile, terminar esse estudo no fim deste ano e fazer algo similar para o Brasil. Então, no futuro, vocês vão escutar mais de nós, porque vamos estar mexendo com o assunto no Brasil, com uma economia bem complicada. Por enquanto, apresento os resultados principais do estudo que foi feito, publicado no ano 2021. Vamos à metodologia diretamente. Pode ver o novo slide, Coupled Decarbonization Methodology. Pode ver? Sim, tá bom. A metodologia é uma metodologia muito simples, é um estudo de escritório, está baseado em informação da literatura técnica e a informação que vem da indústria diretamente. Tem dois modelos de simulação que foram utilizados. Um deles é Global Change Assessment Model, GCAM, que é mantido por o Global Climate Research Institute da Universidade de Maryland e o Pacific Northwest Laboratory, um modelo macro que visa estimar as implicações de modificações na economia. Além disso, se usou o GACMO, que é o Greenhouse Gas Management Model, para projetar os custos
de diferentes ações de mitigação, que é mantido pelo Danish Technical University em Copenhague. E muita informação chegou do Global Energy Observatory, Resource Watch e KITE. Então, como contexto, vamos a olhar a sinal de carbono da região. No ano 2018, 4,1 gigatoneladas de dióxido de carbono, a grande maioria delas associadas com o uso da terra, mudança no uso da terra, do solo. Mas o setor transporte é o segundo setor mais importante em termos de emissões, 14,5%, e a geração de eletricidade, 9,7%. Mas em termos da geração de gases estufa fósseis, 67% vem de transporte e geração elétrica. Agora, o setor elétrico na região é um dos setores mais limpos, em termos de geração de gases de efeito estufa a nível mundial. Por exemplo, no período 2012-2018, a região agregou 78 gigawatts de capacidade de geração, dos quais 86% foram não fósseis, renováveis, hidro e unconventional renewables. E a sinal específica de emissões vem caindo. No ano 2008 chegou a 245, uma coisa assim, toneladas de dióxido de carbono por gigawatt-hora, e continua a baixar. Então, o setor vai numa direção correta, mas ainda a pendente dessa curva não chega a zero no ano 2050. Vamos ver mais disso um pouco mais tarde. Setor transporte, a situação é bem mais complexa. O setor transporte, energia vem de middle distillates, gasolina e diesel, mas a contribuição destes middle distillates, destilados médios, de refinação ha caído de 91% em 2013 a 83% no ano 18. Então, vocês veem aí a composição. No ano, para o ano 2018, você consegue ver uma contribuição menor, mas já aparece de transporte elétrico. 0,1% no ano 2018. Tem aumentado um monte desde então. Vamos continuar. Então, a pergunta que o estudo faz, a primeira pergunta que o estudo faz é, com o business as usual, com as condições como vão hoje, a tendência de hoje, onde chegamos à metade desse século. Então, o GCAM, que é o primeiro modelo que a gente usou, estima que com o middle of the road cenário, SP2, a energia global da América Latina no ano 2050, 640 exajoules por ano, com um aumento considerável no uso de renováveis e um aumento não tão interessante, mas substancial, de sistemas elétricos no setor transporte. Esse middle of the road cenário. Então, aqui um pouco mais de detalhes para o setor, só o setor elétrico, 16,7 exajoules para a metade do século. E aqui estão as contribuições para a matriz energética, tem de tudo. Para a metade do século ainda tem petróleo, gás, carvão, biomassa, nuclear, hidro, vento, solar, geotérmico, tem tudo aí. Mas se amostra uma contribuição substancialmente maior do setor renováveis à matriz energética. Para o setor transporte, o GCAM prevê uma demanda de 18 exajoules para a metade do século e ainda 70%, se lembra, para o ano 2018, 80 e pouco por cento middle distillates. Para o ano 2050, GCAM prevê 70%. Agora, a GCAM
ele tem um monte de cenários, são muito mais agressivos, mas nós usamos o business as usual, middle of the road, que é uma continuação das tendências da última década. Isso tem desvantagens e vantagens. Agora, se você vê do ponto de vista da sinal de gases de estufa, sinal climática, os setores não chegam a zero. A contribuição continua para o setor de energia elétrica, para o setor de transporte, continuam a emitir. Especificamente por unidade de geração, por unidade de transporte, os setores são muito mais eficientes em termos de menor emissão de gases de efeito estufa, mas os setores aumentam seu tamanho consideravelmente e então tem aí esse resultado. Agora, a segunda pergunta é, bom, isso aí é business as usual. Podemos chegar a zero até metade do século? Você lembra que no Acordo de Paris, o Brasil, a maioria dos países falaram que iam tentar chegar a zero. O primeiro assunto que temos que considerar é se vamos chegar a zero, temos fontes de energia renovável que possam entregar esse trabalho? E a resposta é sim. Aí está um diagrama muito simples da riqueza de energia renovável da região. A região, por exemplo, tem a concentração maior em termos específicos e absolutos de irradiância de energia solar no deserto de Atacama, em Chile e o sul do Peru. Tem uma energia eólica nas costas do Brasil, nas costas do Pacífico, muito considerável. Tem geotérmia, tem inclusive energia marinha. A gente fez um cálculo desse potencial, poderia, se fosse desenvolvido, pode dar 22 vezes a demanda de energia do planeta. Então, uma fonte de energia considerável. Outra forma de ver isso é um pouquinho mais complicado, mas só vou dar um exemplo. A Arábia Saudita. A Arábia Saudita produz 4,5 bilhões de barris ao ano. Se toda essa produção de petróleo fosse convertida em energia elétrica, geraria 3,8 petawatts-hora. Agora, quantos meses de geração do 10% da área de Atacama, usando as eficiências de hoje, de fotovoltaicas, quantos meses seriam suficientes para compensar toda a produção de energia da Arábia Saudita? 8 meses. Em 8 meses, 10% do deserto de Atacama é equivalente a toda a produção anual da Arábia Saudita. Aqui vocês veem o segundo ponto. O primeiro é, temos muita energia renovável, muitas fontes potenciais de energia renovável. O segundo ponto é o custo de geração ter caído rapidamente. Aqui tem dados do ano 2019, agora a gente tem mais dados, mas vocês veem aí o tamanho, o diâmetro das bolinhas e a capacidade nominal das usinas, e elas estão colocadas em termos de average PPA price, dólares por megawatt-hora. Vocês veem aí que os preços de auction price for wind and solar têm caído mais de 80% nesse período, 7 anos. O mesmo para vento, mesma coisa, os custos estão caindo rapidamente. Os custos das baterias estão caindo rapidamente. Nós fizemos uma projeção no ano 19 que visava chegar a $90 por quilowatt-hora de armazenado de capacidade, custo da bateria para o ano 2025, e a gente está correto, porque nesse ano o Musk já produz storage a $100 por quilowatt-hora. Então, continua a tendência, e a gente espera que para a metade do século os custos vão continuar caindo. Ainda assim, a região conta com um recurso hídrico considerável. Vocês veem aí um diagrama com onde ficam as usinas, o diâmetro das bolinhas e o tamanho das usinas.
e vocês veem que para vários países o share of hydro in total generation é muito alto. O último ponto que vou tocar é o assunto da rede de transmissão. A América do Sul não tem uma rede de transmissão integrada. O Brasil está conectado a vários países, a Colômbia está conectada a vários países, o Chile está conectado à Argentina, mas não existe uma rede continental que possa otimizar o assunto oferta e produção de uma maneira eficiente. Bom, então esse é o contexto. Como a gente pode chegar a zero? Pode chegar a zero? E como seria o assunto? Então, esse é o cenário aqui para o ano 2050, são as key assumptions. Tem muitas outras, mas essas são key assumptions. 100% das novas usinas de geração desde o ano 2020 vão ser baseadas em renováveis. Isso aqui está acontecendo agora. No ano 2024, a grande maioria, no 2023, a grande maioria das novas usinas são renováveis. Tem algumas exceções pequenas, mas a tendência é clara, não vai haver mais usinas novas de carvão, com muita dúvida vai ter mais usinas de gás. Segundo assunto assim grandão de assumptions foi o seguinte, que todas as usinas que usam combustíveis fósseis vão ser decomissionadas. Carvão e petróleo 2030, gás 2040. E vai ter uma eletrificação gradual de todo o setor transporte, para cargo, transporte de passageiros, exceto o transporte aéreo, que isso já está sendo modificado. Se nós fizermos o estudo hoje, essa assumption seria diferente. Nós incluímos aqui o cabotagem, transporte fluvial, transporte ferro. E a última key assumption, no new refineries commission by 2030, e todas as refinarias que existem já seriam decomissionadas para o ano de 2040. Então, vamos ver de key assumptions. Vamos ver se isso aí dá um benefício econômico bom. Este é o LCOS no setor de geração, e aí tem uma comparação de natural gas combined cycle com wind onshore 24-hour storage, offshore utility size PV with 24-hour storage and CSP. Vocês veem a tendência muito clara, não? Para a metade do século. Aqui nós usamos o Learning Trends do IPCC, que já no ano 2023 foram refinados de novo e a queda de preços é ainda mais acelerada. Mas vocês veem aqui claramente as fontes renováveis ficam mais e mais competitivas à medida que nós avançamos mais hacia a metade do século. Mesmo assunto para LCOTs, Levelized Cost of Transport. E aí temos passenger cars, articulated buses, light trucks, heavy trucks, o mesmo assunto. Heavy trucks, nessa época, a gente pensava que ia ficar muito longe do diesel, mas desenvolvimentos tecnológicos novos, desenvolvimentos empresariais novos, têm mostrado que isso aí está já muito mais competitivo. Essa diferença diesel elétrico para heavy duty trucks é muito mais pequena. E com os incentivos na Europa e nos Estados Unidos, desaparece. Ainda hoje. É incrível. Então, utilizando o GCAM e utilizando as projeções de custo de geração, fizemos uma nova projeção da matriz. Você aqui é a nova matriz para o ano 2050, uma contribuição nuclear que continua, é a mesma, eu acho que tem uma diminuição pequena, mas não tem aumento, com certeza. Desaparece petróleo, desaparece gás, carvão, e o resto é renováveis. Agora, o interessante aqui é que nós conseguimos calcular as poupanças em investimento, 800 bilhões, que os países não vão ter que desembolsar
quando troca a uma matriz renovável, porque as renováveis são mais baratas. Hoje, o CAPEX saving dos 233 milhões e o COE savings 222. Você se lembra, para o GCAM BAU, o Capital Investment 1.083 billion, aqui 800 billion, uma poupança considerável. O mesmo assunto se fez para transporte, que é muito mais complicado, mas foram calculados as poupanças em termos de entrega de serviço para todos os passageiros, quilômetros, todas as toneladas, quilômetros que precisa a região em serviço de transporte, e a gente chega a um cálculo de savings para passageiros. Espera aí, o custo do serviço para passageiros, a savings 344 billion. E para cargo, savings 82, para transporte pesado, um custo maior de 41 bilhões, mas isso aí vai ter que ser modificado com as novas previsões. Bom, vamos ver outras vantagens. Então, tem savings em investimento, tem savings na entrega do custo de serviço, mas vamos ver se tem outras vantagens. Uma vantagem que pode ter é segurança energética. Então, você tem aí países como a Jamaica, que hoje depende 87% do petróleo. Então, uma disrupção no suministro de petróleo, suprimento de petróleo, tem um impacto considerável na Jamaica. O Brasil, a grande maioria é hidro, se tem um período seco, tem um impacto considerável. O mesmo assunto na Colômbia, o mesmo no Panamá. Então, nós vemos uma vantagem na diversificação da matriz energética, adicionando solar, vento, geotérmia, a marina no Chile, que vai poder entregar uma matriz muito mais diversa, que vai ser mais resiliente a disrupções no mercado. Então, a primeira vantagem. Segunda vantagem, eficiência energética. Então, vocês veem aqui a projeção de demanda em exajus, a eletrificação do transporte, e vocês veem que para metade do século, aun quando a demanda por transporte aumenta muito, a gente consegue reduzir consideravelmente o consumo total, porque os motores elétricos são até 3 vezes mais eficientes que os motores Otto ou diesel. E isso aí representa um valor econômico considerável, não? Então, a eletrificação do setor transporte é possivelmente a mais interessante medida de eficiência energética em nossos países, com uma poupança, com savings de energia e os savings econômicos consideráveis. Outra vantagem é load balancing. Então, aqui está a curva de demanda para a Colômbia, um exemplo, não? Vocês veem aí que tem 2 picos de demanda, 20 horas, 12 horas, e uma queda na demanda nas horas cedo do dia, 4, 5 da manhã. Se vocês têm uma carga elétrica que utiliza esse vale da demanda, pode ter uma maior eficiência na entrega de energia à economia, sem um aumento de investimento até um certo ponto na matriz energética, porque consegue balancear melhor a carga e utilizar os vales para cargas novas. Uma outra vantagem, se você eletrifica o transporte tudo, então elimina NOx, VOCs, algum PM, e isso aí nós calculamos um savings em avoided cost of illness considerável para o ano 2018. Bom, então, tem também que considerar o assunto de stranded assets, não? Capital imobilizado. Então, nós fizemos esse cálculo. No ano 18, a região tinha 132 gigawatts de usinas térmicas, tinha uma capacidade de refino
7,7 bilhões de barris por dia, que estão sendo optimizados. Esse é outro assunto que não vamos ter tempo para discutir, mas as refinarias estão optimizadas para produzir o middle distillates. Então, são muito ineficientes para o recurso energético do petróleo, não conseguem balancear a demanda de combustível com a oferta de energia contida no petróleo. Então, estimamos o valor do capital imobilizado, está aí, 80 bilhões de capital imobilizado em plantas térmicas, 10 bilhões em refinarias. Então, fazendo um resumo de tudo, o estudo conclui que os annual savings linked to the coupled decarbonization, 621 bilhões para o ano 2050, e em total, para coupled transition. E aí temos também um assunto de annual savings, avoided cost of illness, reduction in annual cost of cargo road transport, reduction in annual cost of passenger road transport, savings in electricity costs, e cumulative impact on capital assets by 2050, represented by value of stranded assets, refinery power, but there is a reduction in capital investment to meet power and demand by the electric transport, and reduction in capital investments in the power sector. Então, esse é o balanço aí, um balanço muito positivo, se a gente conseguir chegar lá. Outra pergunta que se faz na literatura, sim, mas isso você vai gerar um monte de desemprego? Não é verdade. A análise que nós fizemos, incluindo uma quantificação utilizando dados da indústria, dos empregos gerados em diferentes setores de geração energética, comparados com os empregos que vão ser perdidos na indústria fóssil. Então, a gente conclui que o balanço é positivo, 17,1 job years in construction, 10,8 job years in manufacturing, 7,7 milhões de novos empregos em operação e manutenção. Então, o estudo conclui que a decarbonização pode entregar capital and economic savings without impact on access or quality of services. O estudo também faz uma análise muito rápida do Summary of Elements of Macro Policy Agenda. A gente não vai ter tempo para discutir em detalhe, mas um exemplo. Reduce losses in stranded assets, é o goal. Ou seja, vamos ter que mobilizar um monte de capital para metade do século, tentar reduzir isso. A política é discourage investment in fossil capital assets. Então, é uma vez mais, uma razão para ter uma política de energia. Prever que há um investimento adicional nessas classes de capital que vão ser imobilizados. O instrumento, uma política de carbonização, com sunset provisions to encourage early retirement. Um exemplo nada mais, mas o estudo inclui toda uma agenda de instrumentos de política. E, finalmente, no minuto 30 da apresentação, os seguintes passos. Estamos trabalhando em Chile, Carbon Intense Economy. O título do estudo é Route to a Prosperous Fossil Fuel Free Electrified Economy by 2040. A gente tenta eletrificar a economia toda, fazer uma análise de quais são as implicações de eletrificação da toda a economia, pesca, mineração, indústria, consumo residencial, commerce, por supuesto, transporte e geração. E para o Brasil, estamos tentando fazer um estudo similar, ainda não começamos. Brasil é a low carbon economy already, but has large fossil and renewable energy endowments. Isso aí representa uma complicação adicional. Muito obrigado, e agora pode fazer as perguntas. Ok, obrigado, Walter, pela apresentação. Então, eu vou começar a perguntar, passar para o Arnaldo, e vou pedir para vocês para levantar a mão
para a gente fazer a nossa filinha de perguntas. Uma preocupação que a gente vem discutindo é que a entrada de solar, fortemente, a solar distribuída, ela gera uma necessidade de retomada da potência quando você volta, né, a usar a energia da fonte hidráulica, por exemplo, né, que gera a famosa curva do pato. Ela já começa a acontecer no Brasil. Já tem a própria entrada, esse avanço da solar fotovoltaica e o fato, na sua apresentação, diz que as baterias estão chegando a $100 por quilowatt-hora, me parece. Sim. Mas quem está entregando isso é o Elon Musk, pelo que eu entendi. Ou alguém, não sei, você disse. E parece longe para a gente ver de desenvolvimento das baterias, a não ser nos carros elétricos que vêm da China, mas na China o consumo de carvão para gerar a tecnologia da bateria é muito alto, então não parece que, pensando em termos globais, que esse problema vai ser facilmente resolvido com a entrada cada vez maior das fontes renováveis para gerar eletricidade. Parece que por bastante tempo ainda a gente vai consumir petróleo, a gente vai queimar o petróleo. O que você me diz disso? Sim, claro. Eu gostaria de esclarecer, primeiro que tudo, que o custo de $100 por quilowatt-hora é o custo do investimento. O custo de entrega dessa energia à rede é muito menor, porque a bateria pode recarregar, descarregar, carregar, descarregar muitas vezes. Então, não se engane com o custo do investimento, não é o custo inicial. É verdade, a curva do pato. Uma pergunta para vocês. Deveríamos recolher as perguntas todas para ser mais eficiente respondendo no final? Não. Nós vamos fazendo pergunta uma a uma, tá certo? Ok? Olha, o que a gente tem encontrado, e eu acho que outros analistas concordam, é que a energia renovável vai fazer a produção de energia elétrica muito barata, muito baixo preço, muito baixo preço. Os nossos análises agora para o Chile mostram que o Chile vai poder gerar energia elétrica a menos de $0,01 por quilowatt-hora, tá bom? Então, o que isso quer dizer é que a oferta de energia elétrica vai inundar o mercado e vai estimular que outros setores, por exemplo, você tem um gas boiler na sua casa para esquentar água quente, não para esquentar água. Ou você tem um gas pump, natural gas heat pump, para aquecer tua residência. Rapidamente, assinando no mercado, isso aí é obsoleto. A barreira é o custo do investimento, mas ainda assim o custo do investimento está caindo. Mas o custo de operação e mantenimento dos novos sistemas vai fazer com que novas fontes de demanda entrem no mercado. E é o que o Tony Seba chama de super energy. E nós já estamos vendo isso. E o Chile é um caso exemplar. Eles vão conseguir produzir energia quase de graça, que vai a forçar o setor mineração, o setor industrial, todos os setores a chegar a tomar essa energia elétrica. Então, a curva do pato do futuro não tem nada a ver com a curva do pato de hoje. Ok, obrigado. Essa para o Arnaldo, então, para fazer a pergunta. Arnaldo. Sim, obrigado, Walter. Muito boa a sua apresentação. Eu queria fazer três perguntas. A primeira é voltar um pouco
atrás para você contar um pouco a história do Climate Institute, né? Qual é o objetivo, como é que ele foi criado, como é que ele se financia, enfim, um resumo rápido sobre o Instituto. A segunda é sobre esses modelos, né, que você mencionou, o GECAM e outros, se eles tratam a questão no Brasil de biocombustíveis, por exemplo, né? Quer dizer, quando você fala em veículos elétricos, no Chile é uma coisa, né? No Brasil é completamente diferente. Não que não seja viável, mas você tem o álcool, que reduz emissões de carbono. Então, um carro, por exemplo, híbrido, plug-in, né? Que você possa usar energia elétrica para carregar as baterias, mais o veículo, o motor a álcool, a combustão, que te dá uma autonomia, né, muito melhor, mais flexibilidade. Mas, então, a questão são os modelos, né? Os modelos não são normalmente feitos tomando em consideração a situação do Brasil, em particular. E a terceira, como você vai trabalhar no Chile, eles têm focado muito a produção de hidrogênio, a partir de energia renovável, né? Como é que você vê isso nos cenários que você vê, por exemplo, da Agência Internacional de Energia, coloca o Chile como o maior exportador de hidrogênio da América Latina, mais que o Brasil até. Então, como é que nesse estudo que vocês estão fazendo no Chile, isso foi analisado, está sendo analisado, parece realista? Então, eu paro por aqui para dar chance para outros aí. Tá bom. Obrigado. Espera um segundo, vou fechar minha porta, porque o meu netinho abriu a porta e agora... Ok. São as intercorrências durante a live. Os netos, pronto. Então... De volta, pronto. 30 segundos para descrever o Climate Institute. É o primeiro instituto dedicado ao climate, que foi organizado no mundo inteiro. Ele foi fundado no ano 1976, foi organizado por um grupo de funcionários da EPA e do Ministério da Energia nos Estados Unidos, que decidiram sair do governo e organizar esse instituto. É o primeiro instituto a nível mundial dedicado exclusivamente ao assunto climático. Tem outros institutos que estão trabalhando no clima, que tem muito mais tempo, não? Mas como organização exclusivamente dedicada ao clima, o Climate Institute o primeiro. Eles estão localizados em Washington, mas hoje em dia a maioria do pessoal está em todas partes. Eu estou na Califórnia, no norte de Califórnia, na Baía de Humboldt, assim que a gente trabalha virtualmente. O orçamento do Instituto não é muito grandão, mas tem gente que tem muita experiência, que principalmente eles vêm posições do governo, do Ministério da Energia, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Transporte no passado. Que mais? É a primeira vez que o Instituto entra na América Latina. E eu entrei ao Instituto, eu gostaria de me aposentar já. Mas o Instituto achou que era interessante abrir uma operação na América Latina, então eu estou cooperando com eles para fazer isso. Tá bom. Bicam e GACMO. Eles não são prescritivos, você coloca na matriz energética o que você quiser. O business as usual cenário utiliza as analysis of trends. What is happening today continues tomorrow. Yeah? So that's BAU. Mas para os cenários novos, você define, nós definimos o cenário. Então, para o Brasil, claramente, vamos ter que incluir o assunto de biocombustível, verdade? No setor transporte, pelo menos. Incluindo não somente álcool, mas outros combustíveis que vêm aí. Hidrogênio verde, a gente tem muitas dúvidas sobre o assunto. O hidrogênio tem que ser gerado de uma maneira que não gere
emissores de efeito estufa, verdade? Então, tem uma restrição aí muito importante. E, de todas formas, o hidrogênio poderia ser, se cumpre com essa condição, um armazenamento útil de energia. Mas, no fim, é um vetor, não uma fonte, um vetor de energia. Você toma uma fonte de energia, transfere, transforma o vetor, transforma utilizando esse vetor a energia em hidrogênio, mas não é uma fonte per se de energia que nós podemos dizer como energia solar ou energia marina, verdade? No fim de tudo, todas são solares, mas energia marina é um insumo matriz novo, CSP é um insumo matriz novo, o hidrogênio, se vem de reservórios hidroelétricos, não é novo, é uma transformação, verdade? Ok. Obrigado, Walter. CSP é o que significa? Concentrated Solar Power. Que tem no Chile, no deserto de Atacama. Que tem no Chile e que a capacidade está em expansão e eles têm conseguido gerar energia elétrica mais vapor de alta pressão, não? Porque esse CSP está associado com a indústria de mineração. Então, os custos de geração deles são muito interessantes. Tem na Espanha também, mas, por exemplo, no Brasil não tem nenhuma experiência com CSP, CSP, né? Energia solar concentrada. Bom, essas são as particularidades, as diferenças e a dificuldade de você fazer conclusões para todas as regiões, né? Ou toda a região. Vou, então, passar para a próxima pergunta do Lapa. Por favor, Lapa. Ok. Walter, obrigado aí pela apresentação e ao Paulo e ao Arnaldo por trazê-lo aí, convencê-lo a vir falar com a gente. Bom, eu hoje estou trabalhando mais com fotovoltaica, tá? Em projetos de geração distribuída, que eu gosto muito, eu estou há uns 4 anos trabalhando com esses projetos, e é muito fácil a gente convencer, né, o cliente, principalmente o de fio B, que a gente chama, né, que é baixa tensão, que a economia é incrível, o payback está em 3 anos e meio, por exemplo, né? Então, os projetos são muito fáceis de vender, tem dinheiro disponível, né, para facilitar a minha venda e convencer o cliente a usar. Bom, além disso, a gente está com uma bandeira interessante, né, que é aproveitar um insumo fantástico e muito rico, que é o resíduo, né? Os resíduos urbanos, hospitalares, farmacêuticos, para gerar energia, mas não usando os processos convencionais hoje, que é pegar um aterro e tirar dele, né, o metano, né, que alguns projetos estão saindo nessa linha. A incineração do resíduo também está sendo muito usada, mas é muito ineficiente. E a nossa ideia, além de ser ineficiente, gera muitos gases furanos, dioxinas, tal, que está sendo muito condenado. E, além disso, micropartículas de plástico, que são altamente poluentes. Bom, o que a gente está fazendo? Trazendo do lado do hemisfério norte, e mais com a tecnologia desenvolvida aqui, de ir para o quarto estado da matéria, usando plasma térmico. Aí você faz uma dissociação no nível atômico de tudo que você submete ao plasma e gera o syngas, né, com rico em H2CO, CO2 e tal, que aí você resfria e é uma termoelétrica, e esse gás resfriado você usa no motor a explosão ciclo Otto e gera energia também, ou separa o hidrogênio, né, que é chamado aqui no Brasil de hidrogênio turquesa. Então, esse é um projeto, né, que a gente acredita bastante que vai evoluir, já está evoluindo, né, apesar de criar alguns problemas com o status quo, né, que a gente tem no planeta. Mas a pergunta que eu queria fazer para você, depois de eu fazer essa breve introdução minha, o CSP, né,
que eu gosto muito, inclusive num curso que eu desenvolvi aqui de energia sustentável na faculdade aqui em Sorocaba, moro em Sorocaba, eu uso o CSP como mostrando que tem uma puta vantagem se compara com a fotovoltaica. Por quê? Enquanto na fotovoltaica eu tenho uma eficiência relativamente baixa ainda, né, que no máximo chega a 22%, e depende muito das condições climáticas, né? No CSP eu posso chegar a 75%, 80% de eficiência, dependendo de como eu estruturo, né? E que tipo de salmoura ou de fluido térmico eu uso para manter esse fluido térmico aquecido num recipiente adiabático e transforma numa termoelétrica. Então, isso, eu vi que na sua apresentação, isso não está crescendo muito, né, até 2050. Não. E o outro ponto que eu também gostei, apesar de também ter muita gente contra, são as SMRs, que você nem cita aí, que são as Small Reactors, né, usinas nucleares até de 300 a 500 kW. Imagina se isso prolifera, que interessante, para microgrids, né, para você ter energia elétrica abundante e tirar ou equilibrar com as intermitências da fotovoltaica e da eólica. Por enquanto, essas duas, aí acho que... Bom, primeiro, muito interessante o teu projeto, gostaria de conhecer mais ele. Legal. O uso de plasma, então, através do Arnaldo, se você puder fazer chegar Claro, a gente, tá bom. sem dúvida. Agora, CSP, olha, o Chile tem uma experiência muito interessante e eu acho que essa combinação que você fez referência, essa combinação do térmico, eletricidade, que eles conseguem fazer no Atacama com a indústria de mineração, é essencial para fazer com que CSP seja muito competitivo. Eu imagino que existem outras possibilidades de fazer isso, não somente com mineração, mas se você consegue combinar a possibilidade de entregar vapor ou água quente, ainda água quente, como um serviço energético, além da eletricidade, os custos baixam muito. Então, eu sou convencido que CSP vai ter um futuro interessante, pelo menos no Chile, mas eu acho que em outros países mesmo, como o Brasil, pode ser. Vocês têm uma irradiância solar no Nordeste muito interessante, que poderia ser o local para desenvolver CSP. Sobre nuclear, veja, se você faz um LCOE de nuclear, ele não cai no futuro, não cai. Então, a nossa imagem de nuclear é que ela fica em um nicho e não avança. Eventualmente, se não avançar, se os custos de outras fontes são mais baixos, ainda assim que fosse de tamanho médio, como se falou, vai ser uma fonte niche, não vai ter cobrimento. Mas gostaria muito de receber a tua informação do projeto de plasma. Primeira vez que... Vou mandar, sim. Obrigado. Vou mandar o white paper nosso para você. Tá bom. Ok, muito obrigado. Obrigado, Walter, obrigado, Lapa. A gente tem... Arnaldo apresentou, no começo dessa nova fase aqui, do nosso Encontros com o Futuro, cenários da passagem das fontes fósseis para as fontes renováveis. E nos cenários apresentados, todos, ainda por muito tempo, se vai ter a queima de petróleo no processo. Então, são otimistas esses resultados que você nos está dando? No que eles diferem da situação que hoje a gente passa, o caminho que hoje está sendo tomado? Muito rápido. A resposta a isso é a competitividade econômica.
Porque, no fundo, os análises que nós temos feito são para o Ministério de Finanças, não são para o Ministério da Energia. É a avaliação que a gente faz em função das tendências dos custos de geração elétrica, mostram claramente que nem o gás, nem o carvão, menos o carvão, nem o petróleo, menos o gás, vão conseguir competir com as fontes renováveis de energia no futuro, a curto prazo. Ok. Então, isso aí é a diferença. Ok, mas, bom, eu não vou esticar um pouco por enquanto, eu vou passar para o Pazini para fazer a próxima pergunta. Por favor, Pazini. Walter, apresentação muito interessante. Eu queria levantar a bola da eficiência energética. Muito se fala em produzir energia a custo cada vez mais baixo, né? Mas eu tenho estado envolvido em pelo menos 2 iniciativas voltadas para a eficiência energética, ou seja, usar melhor a energia que a gente já tem. E você tratou da parte de potência e da parte de mobilidade, né? E os 2 projetos que eu estou trabalhando são justamente nessas 2 áreas, né? Com relação à mobilidade, existe uma nanopartícula que está entrando no mercado, já está no Brasil, né? E no Chile também, né? Que não é um aditivo, é um catalisador, né? Esse catalisador ele pode ser colocado em qualquer combustível líquido, em qualquer um, né? E até onde a gente entende, o que ele faz, ele destrói a polaridade das moléculas. E as macromoléculas de combustível se transformam em monomoléculas. Tá? Então, isso daí é distribuído na proporção de 1 para 20 mil, muito pouco. E os efeitos gerais são basicamente 2. A eficiência energética aumenta da ordem de 10%. Isso significa que a queima é estequiométrica, completamente estequiométrica, tá? Aumenta a produção de CO2 de 10%, porque o C e o CO, que não queimavam, agora viram CO2. E o segundo efeito é que é uma redução do particulado, né, e dos poluentes, principalmente nitrogênio e enxofre, né? Então, essa tecnologia ela já está em vários países, tá? E na América Latina também, e já está em alguns postos de gasolina, né? Já está sendo aplicada em gasolina, em etanol e em diesel. E ainda é pouco conhecida, mas vai se tornar conhecida, e 10% de aumento de eficiência é interessante. Nós estamos tentando levar isso para a aviação e para a área naval, né? Porque você imagina a economia de 10% de um grande navio em combustível e, por outro lado, aumento de alcance de um avião em 10% ou barateamento da passagem pelo fato de gastar menos combustível. Esse é um projeto. O outro projeto é na área industrial, são novos sistemas hidráulicos que fazem o mesmo trabalho dos sistemas atuais, mas economizam 90% de energia. 90% de energia. É muita economia, tá? Cálculos assim preliminares mostram que, se essa tecnologia foi implantada de forma ampla, no caso do Brasil, nós vamos ter uma redução do consumo energético da ordem de 20%. É muita coisa, tá? Então, eu queria dar essas notícias e perguntar, né, quais são as suas impressões com relação à eficiência energética. Sim.
Muito obrigado e agradeço muito o interesse em eficiência energética, que é um assunto central à nossa discussão. Como eu te falei na apresentação, você reemplaça um motor de ciclo Otto, um motor de ciclo diesel, por um motor elétrico, você consegue um aumento de eficiência de 3 vezes, não? 300%. E isso, em nossos cálculos, se amostra que a transformação do setor transporte elétrico tem uma poupança energética incrível na América Latina e nos países per se. Mas não só ter savings em energia aí, não tem um aumento de eficiência energética só no transporte. Nós temos agora uma matriz de diferentes caldeiras e fornos industriais, hoje, que utilizam gás natural, os mais modernos, mais antigos, carvão, combustóleo. E a tecnologia elétrica aumenta consideravelmente a eficiência, várias vezes. Tem caldeiras que têm uma eficiência de 40%, 50%, uma elétrica tem 95%. Fornos também. Nos caminhões de mineração, se você consegue reemplaçar esses motores duplos diesel por um motor elétrico, a poupança energética é incrível. Por isso, as companhias de mineração são as primeiras interessadas em modificar a frota deles, que são caminhões pesados, muito pesados, a elétrico. Então, todos na pesca, os botes pesqueiros que utilizam Marine Diesel, Diesel Number 3, são muito ineficientes. São motores diesel pesados. Ao modificar a um motor elétrico, a poupança de energia é altíssima. Para o setor pesca é radical a diferença, porque um dos principais custos de operação é o custo do diesel. Então, eu concordo com o interesse em eficiência energética. Eu acho que a eletrificação das nossas economias vai ser a principal fonte de eficiência energética da região. O cálculo que nós fizemos no ano 2021, as poupanças são altíssimas, exajoules, dezenas de exajoules, só para transporte, incluindo os outros setores, vai ser muito maior. Ok, obrigado. Vou passar agora para o Flamínio fazer pergunta. Por favor, Flamínio. Boa noite a todos. Grato, Walter, pela apresentação, foi muito interessante. Eu tenho uma dúvida. Quando você mencionou a Marine Energy, você se referiu ao OTEC, que significa Ocean Thermal Energy Conversion. Ela pode ser usada no regime 24/7, devido ao gradiente térmico superior a 20 graus Celsius, praticamente o ano todo nos oceanos equatoriais. Se sim foi a OPEC, você pode falar mais um pouco sobre ela? Grato. Claro. Flamínio, muito obrigado. Sim, o TEC tem um potencial interessante, mas o análise não tocou o TEC. O análise se centrou em tidal and wave, para os quais as latitudes sul da América do Sul têm um potencial muito alto. O TEC tem aplicações em toda parte, mas na costa do Pacífico, onde a corrente von Humboldt é uma corrente muito fria, eu não sei qual vai ser o potencial. Nós não chegamos a ver o potencial dela. So, tidal and marine. Tidal and wave. All right. Obrigado. A ideia, então, é das ondas e o outro movimento do mar. As marés. Das marés. Marés e... Ok. Agora o Carlos Izureta, por favor. Tem que abrir o microfone, Carlos. Carlos, está com um problema aqui. Sí, buenas noches. Muchísimas gracias por esta oportunidad y felicitaciones, Walter,
me ha generado una cantidad de preocupaciones y de inquietudes más desde el punto de vista de política pública. Yo soy ecuatoriano, somos vecinos, y claro, tú conoces la situación de Ecuador seguramente muy bien. En la perspectiva que tú planteas de que una transición acoplada del sector eléctrico y el transporte hacia la descarbonización generaría más beneficios económicos y ambientales. En esa perspectiva, hace sentido que en Ecuador, por ejemplo, deberíamos impulsar esos dos sectores, eléctrico y vehículos eléctricos, porque como tú conoces, tenemos una estructura de refinación no muy adecuada técnicamente, no tenemos conversión profunda, hay refinerías viejas que son de destilación primaria, importamos el 80% del diésel para el sector transporte y tenemos unos subsidios altísimos, entonces es una estructura muy pesada, muy cara, ineficiente y encima tenemos un sector hidroeléctrico que genera bastante energía limpia, pero que con los estiajes tiene problemas muy, muy graves, especialmente ahora. Estamos con cortes de luz muy, muy grandes, 8 horas, 6 horas. Y entonces, lo que me hace reflexionar tu presentación es, tenemos que tratar de impulsar las renovables, el vehículo eléctrico, porque en definitiva vamos a generar mucho más beneficios que los costos que tenemos con esta estructura actual, ¿no? O sea, nos eliminaría de entrada los subsidios porque no tendríamos que importar diésel, por ejemplo. Y eso es mucho, ¿no? Son más de 4.000 millones de dólares en subsidios por el lado de combustibles que importamos. Y eso es básicamente diésel para el sector transporte y para vehículos pesados. Qué pena hacer esta reflexión, pero me provocaste, Walter, y muchísimas gracias. Gracias, Pablo, Arnaldo. Bom, a resposta em português para o pessoal tudo. Sim, concordo com você. Eu acho que todos os países devem encaminhar-se a essa transição. Agora, o estudo nosso foi o setor elétrico, o setor transporte, verdade? Ele se acopla de uma forma muito interessante e, como você viu, o estudo conclui que as vantagens financeiras são consideráveis. Agora, bem, para o Chile, que é o seguinte estudo que esperamos terminar este ano ainda, a análise vai incluir todos os demais setores da economia. E achamos que as poupanças vão ser ainda maiores, as vantagens financeiras vão ser ainda maiores. Estou convencido que o futuro é elétrico para as economias. A eletricidade tem uma entropia muito baixa, uma forma muito organizada de energia, de entregar trabalho, a satisfazer a demanda. Eu acho que, do ponto de vista termodinâmico, também do ponto de vista ambiental, é o melhor caminho para as nossas economias. Você fez referência ao assunto de refinação no Equador, que é muito ineficiente. É a mesma coisa em muitos outros países da região, porque tentaram otimizar o processo de refinação só para produzir diesel e gasolina. Então, concordo com você, espero que continue com o seu novo interesse. Obrigado, Walter. Obrigado, Isurieta. Passar para o Arnaldo, então, a próxima pergunta. Assim, Walter, eu queria voltar outra vez ao Climate Institute. Como é o modus operandi de vocês? Por exemplo, esse estudo no Chile. Vocês se associam a instituições locais, contratam consultores, ou qual é a relação com o governo, o setor privado, ou trazem fundos também para executar esse trabalho? E no Chile e no Brasil, qual é a previsão que vocês têm? Claro, é uma pergunta muito interessante. Olha, o modus operandi é o seguinte: nós gostamos da independência para a análise. Então, não procuramos uma associação com o governo. Agora, isso não quer dizer que vamos a brigar com o governo,
mas vamos escutar a posição dele. Mas nosso estudo é independente, não é solicitado pelo governo, e não é entregue ao governo. Mas a análise, os resultados financeiros vão ser de interesse para o governo, resultados técnicos igualmente. Agora, em termos de associação, a visão é o seguinte: para ter credibilidade e eficiência, o Instituto precisa de uma associação com instituições similares locais. Então, a gente está procurando ter conversas com vários institutos no Chile, e ter arranjos preliminares, está buscando uma participação de NGOs no Chile, que tem esse interesse e essa independência de pensamento, verdade? Ser independente é o mais importante para o Instituto. Agora, em termos financeiros, o Instituto não contrata serviços. O Instituto traz o análise, traz seus recursos intelectuais e espera que o sócio local faça a mesma coisa. Para o estudo que eu já te falei, do regional total, a associação foi com o Danish Technical University, eles colocaram seus professores, sua análise, a Universidade de Maryland, que colocaram modelagem, o sistema de GCAM, e o Pacific Northwest Laboratory. Esse foi um exemplo de como o Instituto quer organizar o assunto. Não? Todos eles adicionam insumos à análise, mas não tem transferência de orçamento, não tem transferência de recursos financeiros. Ok. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Walter. Eu queria continuar com a questão do armazenamento de energia. No Brasil, nós temos uma grande área, né? um grande volume de hidroeletricidade. Então, nós temos lagos, grandes lagos, nós temos grandes reservatórios de água que suprem as demandas nas fases de necessidade da demanda de energia, né, por parte dos consumidores, das indústrias, etc. A entrada das renováveis, ela, de certa maneira, ela tira a necessidade do uso permanente dessa energia, porque ela entrega uma oferta maior até do que se tem em certas horas do dia das demandas necessárias. Então, por exemplo, está ocorrendo no Brasil, a energia eólica gerada no Nordeste brasileiro hoje supre a energia do Sul, do Sudeste brasileiro. E você tem, nesse processo, naturalmente, alguns problemas você pode imaginar queda, por exemplo, de uma linha de transmissão, algum problema que ocorra de tal maneira que a operação de todo o sistema passa a ser mais difícil. Anteriormente, a gente vem discutindo isso nas nossas conversas anteriores, havia um planejamento a longo prazo, a médio e a longo prazo. Com a entrada das fontes renováveis, o planejamento ficou a curto prazo. O que se faz hoje é a entrada forte das renováveis e o planejamento a médio e longo prazo ele ficou difícil, ele está dificultado. Por isso a questão dos armazenamentos, né? Os armazenamentos de energia que hoje a gente não tem na solar, não tem baterias para suportar o sistema solar e não tem também para suportar, não tem girante, né, para suportar a potência
da parte eólica. Tudo cai nas hidrelétricas, e que aí elas ou usinas térmicas, que durante um tempo foram usadas para suprir essas variações, essas faltas, né? Eu sei que você está falando em estudo econômico, mas está claro também que solar e eólica trazem uma vantagem econômica enorme, mas elas trazem muitos problemas operacionais. Elas trazem a desvantagem de você não ter mais planejamento possível com essa entrada. Então, tem custos aí que não estão sendo considerados nesses modelos. A gente sente que tem custos que estão subavaliados nos modelos. Eu queria que você comentasse sobre essa questão. Tá bom. Olha, muito interessante o assunto. Eu vou tentar compartilhar aqui uma gráfica. Espero seja possível. Vou tentar. Ok. Esse é o problema da tensão para subir. Está subindo. Está subindo. Tá bom. Então, subiu. Já viu? Vê a curva aí, diz Chile, Daily Load Source by Sector. Consegue? Sim, Consegue. sim, estamos vendo. Tá bom. Então, veja bem, o assunto é muito mais complicado, porque o setor elétrico, demanda de eletricidade é só uma parte menor do problema. Que se você vê, eu acho que é a primeira vez que a gente faz load curve for total energy, and not just for total energy, but for the work delivered. Porque uma questão é a geração de eletricidade. Outra questão é o trabalho que você entrega. Então, geração de eletricidade, se você faz com carvão, entrega um trabalho menor, muito menor. Se você faz com eletricidade, não precisa tanta eletricidade para entregar o mesmo trabalho, verdade? Work. Energy, Sim. work. Mas não só energia elétrica, transporte, residence, mining, industry, commerce. Todos esses setores têm uma curva de demanda diferente. E você precisa calcular a curva de trabalho. Porque quando você quer eletrificar a economia toda, você não quer substituir carvão por eletricidade um a um. Você quer substituir o trabalho entregue pelo carvão com eletricidade. Trabalho entregue pela eletricidade. Então, você tem razão que é um assunto de planejamento muito complicado, não é fácil de resolver. Estou tentando sair do... Já Espera aí. saiu. Já saí, ok. Já. Então, o que a gente... O nosso pensamento hoje é o seguinte: se você adota uma política de Estado, como o Chile está fazendo para o setor transporte, mas uma política de Estado de eletrificação total, isso não existe ainda, mas imagine que o Equador planeja, eu vou ser uma sociedade elétrica, verdade? Então, o planejamento troca completamente. O teu planejamento agora é enfocado ao trabalho entregue, demandado pelos setores. E se você consegue suprir a energia elétrica a um preço mais barato que o carvão, que o natural gas, as outras demandas do mercado vão chegar até lá. Então, o que foi suprido pelo carvão vai chegar à eletricidade, pelo mercado, simplesmente. Como disse quem foi? Um colega teu, o Lapa, que falou que era fácil vender os serviços. É verdade.
você vai vender uma caldeira elétrica agora a um usuário que tem caldeira de carvão, caldeira de gás, e ele topa, porque o custo de geração de eletricidade está caindo, e porque a eficiência na caldeira com a eletricidade, com fonte de energia, é muito maior. Então, o que nós vemos é uma resposta muito truncada, porque não está muito clara em minha cabeça, mas o que eu vejo que o sistema de planejamento é muito mais multidimensional, mais complicado. Eu não sei como resolver isso, mas armazenamento vai ser um elemento muito importante do planejamento. Nós estamos fazendo uma análise vendo a curva total da demanda de trabalho no Chile, você vê que nas 20 horas, a curva total excede a curva máxima de secundária. Essa curva, nas 20 horas, é o maior consumo, a maior demanda. Faremos que a hora 8 é a segunda mais alta, e a diferença são 400 megawatts. Então, você calcula o custo de entrega de energia de uma usina só de armazenamento de 400 megawatts e compara com o custo LCOE de ter uma usina solar adicional que entregue esses 400 só por uma hora. E conclui, ou pode não concluir, mas nosso cálculo conclui que montar uma usina de 400 megawatts de armazenamento é melhor. Então, faça a seguinte hora é as horas 11. E a diferença com a hora pico são 600 megawatts. E faz o cálculo de novo. Então, eu acho que isso aí é a solução, não? Uma economia elétrica, onde você tem uma quantidade de geração e uma quantidade de armazenamento, que é hidro plus dedicated solar power units. Ok, obrigado, Walter. Vou passar para o Arnaldo depois para o Gondim para perguntar. Ainda temos tempos de um a um. Arnaldo. Muito bem, Walter. A questão que está sendo discutida no Brasil é que uma coisa é o custo de geração na porta da planta solar, por exemplo, né? Outra coisa é o custo ou o preço final entregue na porta do cliente, né? Sim. Então, no Brasil, e até voltando um pouco atrás, essa semana saiu um artigo na primeira página do Washington Post, que mostrou pela primeira vez a famosa curva do pato no jornal, digamos, de conhecimento, distribuição geral, né? Porque na Califórnia, então eles mostram que com todos os incentivos dados, eu vi. você viu, né? Já o custo da energia é negativo, ou seja, tem momentos que não tem consumidor, né? Porque você não tem linha de transmissão, não tem armazenamento. Exatamente, é o que eu te falei. E eles estimam que a instalação de painéis fotovoltaicos em residências para esse ano, 2024, vai cair 40% em relação ao ano passado, né? E então, quer dizer, se você não tem armazenamento, linhas de transmissão, ou reservatórios hidrelétricos que estão cada vez diminuindo, né, em vez de aumentar, graças aos bem-intencionados ambientalistas, né, que praticamente proibiram os reservatórios hidrelétricos, né, a coisa não vai fechar, né? Eu acho que o Eduardo vai falar coisas semelhantes. Então, é uma conversa longa, Arnaldo. Eu acho que não temos tempo para discutir isso. Mas esse é o efeito de super energy. O efeito super energy é isso. Os custos caem tanto no mercado que usos não tradicionais chegam ao mercado. Então, tem um período de disrupção, que é o que a Califórnia está vivendo hoje. Mas o mercado vai se ajustar e os fornecedores de caldeiras elétricas, os fornecedores de água quente para para aquecimento em residências, vão se mudar à energia elétrica, verdade? O custo é baixíssimo.
É negativo hoje. Não vai ser negativo por muito tempo, porque a produção vai cair, mas tem um livro muito interessante, se chama X-Energy. X-Energy, eu te mando referências, que fala disso. Saiu ano passado, que fala isso. A revolução causada pela super suprimento de energia renovável, que se fica só no setor elétrico e nos usuários tradicionais, acaba. A história termina. Mas esse é o início da transformação da economia. Eu te mando... Ok, Walter, obrigado. Vou passar para o Gondim, então, para a pergunta. Gondim. Tem que abrir o microfone. Vendo aqui. Tem o Eduardo Vieira. Eduardo Vieira Lima Magalhães Gondim. Ele colocou o microfone, mas não está. O microfone não tá conseguindo falar, não está saindo. Bom. Mas, enquanto isso, Walter, Isso. e a questão dos incentivos, subsídios, né, distorcendo tudo, tem subsídio para tudo, para solar, para petróleo. Quer dizer, com essa quantidade de subsídios, essas contas ficam difíceis de serem feitas, né? Então, por exemplo, no Brasil tem leilão de energia solar, mas não leva em conta nos custos a transmissão, o armazenamento futuro. Então, você diz, o custo é barato, é mais barato, mas no fim não é, porque esses subsídios vão voltar para a tarifa e os consumidores vão pagar o que foi usado como incentivo, né? Sim. Você se lembra que a gente trabalhou junto no HVDC, o projeto HVDC do Brasil, verdade? Se lembra? Claro, Furnas. Esse é um custo importante, porque, como você falou, o custo de geração é diferente do custo de entrega da energia elétrica. Mas veja bem, Bernardo, tem agora 4 tecnologias novas de transmissão que têm o potencial de diminuir as perdas, aumentar a eficiência, verdade? Low Frequency HVDC, a Superconducting HVDC e outras que agora não me lembro. Essas tecnologias agora estão sendo impulsadas, não? O Chile está pensando nelas, porque no Chile a quantidade de energia renovável que está sendo instalada não tem como ser transmitida. Você falou, tem um gargalho aí. Não pode, a energia não pode se mover e o custo na porta do usuário é ainda muito alto. Então, esse gargalho também tem que ser resolvido. E as tecnologias estão sendo desenvolvidas para atender o assunto, não? O low frequency HVDC é muito interessante, não? Que é fazer com que a onda, a frequência seja muito baixa, e então as perdas de geração por quilômetro caem muito. Isso vai acontecer, porque o sistema elétrico de nossos países foi desenvolvido para atender gás, carvão. Agora não tem mais gás e carvão, não devemos ser, porque os custos de usar gás e carvão, assim não sejam financeiros, mas os custos ambientais são astronômicos. Ok, obrigado. Eduardo não conseguiu não conectar. Eduardo, bom dia. Vê se ele tirou a câmera, vamos ver se ele consegue falar. Sem a câmera até melhora, mas parece que ele não vai conseguir. Não vai conseguir, né, Eduardo? Pode enviar a pergunta pelo chat? Talvez a solução seja você mandar pelo chat, depois a gente passa para o Walter. Ele vai ter que elaborar. Tá bom. Bom, muito bem. Esse assunto é fantástico, a gente vem discutindo bastante nas apresentações.
muita dificuldade de o fornecimento bater com a curva da demanda, né? E aí a gente tem essa dificuldade de lidar com as fontes intermitentes de energia, que são a maioria das fontes renováveis. Nós, no Brasil, não temos a central solar, né? Não tem a experiência da central solar. Pelo que eu entendi de você, ela pode ter uma área de armazenamento, né? Pelo sal, né? Do sistema. Ela não foi experimentada ainda no Brasil. Pode ser uma alternativa que alguém vá implantar, porque a região com muita insolação no Brasil tem bastante. Toda a área do Nordeste brasileiro, que a gente chama do sertão brasileiro, tem muita energia solar direta, né? E está muito próximo do Equador, quer dizer, uma posição extremamente favorável à utilização da energia solar, mas para que ela seja bem utilizada, ela tem que atender a hora de pico, que é umas 2 horas depois de que o sol para, né? E essa CSP pode ter um fator online factor que é muito maior. O online factor of CSP pode ser muito maior, porque muita da energia fica concentrada no reservório de sais e ela pode ser emitida mais tarde, não? Ok, ela produz o vapor e segura, vamos dizer assim, no reservatório maior. As sais ficam líquidas. Sais Então, líquidos. quando ela solidifica, volta o calor de novo para o sistema. Ok, certo. É uma alternativa que não está muito discutida no Brasil. Já tem uma usina muito grandona no Atacama, tem outra em projeto, e eu até escutei que tem um grupo brasileiro no Nordeste que está olhando no assunto. Vou tentar procurar a referência. Ok. Gondim, novamente, consegue abrir o microfone? Vamos ver se agora vocês me ouvem. Beleza. Eu configurei aqui o microfone e tudo. Então, volto agora para agradecer o Walter pela apresentação. O tema é bastante interessante, foi uma abordagem bastante inovadora, você fazer uma parte de potência e de transporte, analisando o aspecto financeiro, econômico da coisa. Eu, como setor elétrico, eu vejo muito o aspecto elétrico, quer dizer, não só o energético. E eu acho que o Arnaldo já chamou a atenção para isso, o Paulo também tem chamado a atenção. Quer dizer, nós temos discutido muito isso em outras apresentações, e uma das coisas que tem sido bastante insistentemente tocadas, que para você fazer um aproveitamento de energias renováveis, dadas suas características de variabilidade, imprevisibilidade, você acaba tendo que ter usinas que respondam às variações. Quer dizer, a qualidade de energia é um aspecto bastante importante, a sequência e a imprevisibilidade. É bastante importante você poder compensar. Então, acaba você tendo usinas térmicas, muitas vezes a gás, para terem respostas rápidas, para poderem compensar as variações das usinas eólicas e solares. Tá? E que nós temos o aspecto de armazenamento. Eu não acredito em armazenamento em baterias. Quer dizer, há umas 2 ou 3 semanas atrás, nós tivemos aí o Luiz Barroso falando, e eu achei muito interessante que ele várias vezes citou as nossas baterias de água. Nós temos grandes reservatórios de água que não deixam de ser baterias, onde a gente pode economizar a energia. E uma das coisas que vem sendo bastante discutidas, eu achei bastante interessante, é você fazer uma composição em que também entre a parte de geração nuclear na base. Você ter uma base para ter folga de operação. A usina nuclear talvez não seja economicamente muito interessante, mas ambientalmente é bastante positiva.
Tá? Qual é o seu comentário a respeito disso? Bom, tem duas coisas que você levantou. Uma, armazenamento em baterias. É verdade, o Brasil tem uma capacidade hidroelétrica muito grande. E esses são reservatórios naturais. Se são reservatórios multianuais. Agora, as mudanças do clima na zona de convergência intertropical prevêem umas mudanças do sistema hídrico de uma amplitude muito maior que no passado, verdade? Já tem vários estudos sobre o assunto. Então, a capacidade firme fica em dúvida. A capacidade firme histórica não vai ser a mesma no futuro. Por isso é interessante considerar o armazenamento em bateria. Além disso, o armazenamento em bateria, o custo dele está caindo muito. Então, esse é o assunto. A segunda pergunta, qual foi? Não tomei. Qual foi a Seria a atualização de usinas nucleares para fazer. sim. Usina nuclear. Quando você faz o LCOI para a usina nuclear, para uma nova usina nuclear, fica altíssimo, não entra na curva. É muito grande. Não pode comparar com energia fotovoltaica, é uma fração mínima do preço da energia nuclear. Então, no planejamento futuro, eu não vejo um regime de mercado racional a usinas nucleares novas. Pode Fala ser... muito dos microreatores, né? Uma coisa que está sendo muito discutida e muito utilizada seriam microreatores simples, baratos, rápida implementação. Não sei exatamente se tem futuro, mas é a minha dúvida. Eu não sei dos microreatores, não sei, não conheço, mas agora que você menciona, vou ler sobre o assunto. Um dos fatores críticos no custo da nuclear é os juros durante a construção e todo aspecto financeiro, porque se você vê Angra 3 no Brasil, está há décadas, não só gastando dinheiro e não gerando nada. Então, se você... Sim. Esse é um caso particular, né, Arnaldo? Isso não não deveria ser uma regra, né? É o caso extremo, mas, então, aí justificaria você pensar em umas usinas modulares menores, porque aí você praticamente elimina todo esse risco durante a construção. Agora, é como uma economia, uma escala, né, econômica é ao contrário, né? Em geral, normalmente, quanto maior a planta, mais econômica é. Nesse caso, fica um pouco mais invertido, porque os fatores de custo são diferentes, né? Então, a ideia é que você não necessariamente é construir a usina nuclear no local, você já traria pronta, né, de outros lugares e colocaria várias, né? Então, seria teoricamente, mais barato, né? Existem várias iniciativas, a própria Westinghouse tem projetos aqui nos Estados Unidos, mas ainda não foi comprovado, né? Quer dizer, tem uma expectativa interessante. No Brasil também tem um esforço grande para retomar baixo esse novo esquema, mas você não vê resultados concretos ainda, né? Bom, muito bem, a gente está chegando ao final. Infelizmente, já batemos aqui o tempo. Daria para continuar essa conversa por um longo tempo. Então, saúdo ao Walter. Vou tomar meu golezinho aqui para ele, né, saudá-lo devidamente. Vou pedir permissão, então, para vocês para ir encerrando e vamos, então, partir para próximo encontro na próxima sexta-feira com a professora Mônica Matsumoto, que vai falar de biotecnologia na área de biomédica. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado, Walter. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Paulo. Obrigado.